seja o teu santo nome. Graças te damos mais uma vez por mais este dia e essa oportunidade que tu nos concede hoje à noite. Abre os nossos entendimentos, fala aos nossos corações, prepara nossa mente, nosso entendimento, para que a gente compreenda a tua palavra, compreenda esse ensinamento e que a gente, Senhor, possa cada vez mais aprender de ti, Senhor amado. Que nós possamos, Pai, aprender para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fala com cada coração, tira todas as dúvidas, Senhor, todos os medos, todas as incertezas e nos prepara, Senhor, para que a gente possa fazer uma adoração genuína ao Deus verdadeiro, ao Evangelho verdadeiro, que a gente possa, Senhor, aprender de Ti a verdade, Senhor, para que a gente fuja dos erros, Senhor, fuja da adoração de um Deus que não tem nada a ver com o Deus bíblico, que a gente possa te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Toma cada um de nós, abençoa cada família, aqueles que estão chegando, os que vão chegar, os que já estão aqui conosco, Pai. Nos abençoa, Senhor, e desfaz todos os laços, todos os problemas, todas as dificuldades, Senhor. Vai desfazendo e vai manifestando o teu poder para a tua honra e glória, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos começar aí com o catolicismo, né? Falar um pouquinho sobre o catolicismo. Então, nós somos, né, um país que foi colonizado por um país, Portugal, né, da religião católica, né? Então, no nosso cerne, a gente teve esse contato muito grande, né, na nossa sociedade. E ainda o catolicismo é a primeira religião do mundo, né, em quantidade, né? E aqui no Brasil, o segundo último censo, né, eles estavam com 60% de católico, né, de praticante não, e o evangélico estava em 35%, deve estar mais agora, né? Mas o último que foi feito estava nessa base. Então a gente tem muita gente, muitos amigos que a gente trabalha, muitas pessoas que a gente convive, que são católicos. Eles têm um pensamento diferente, eles vivem um cristianismo diferente do nosso, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. A gente tem que entender que o cristianismo, o catolicismo, ele veio dessa igreja evangélica, essa igreja primitiva, como é chamada em Atos dos Apóstolos. A raiz dele vem de lá, né? É a partir daí que vem. Só que no meio do caminho, como dizia Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Então, ali naquela introdução, eu coloquei assim, a igreja primitiva, que era a igreja dos apóstolos, a gente tem que começar de lá para cá, né? Então, a igreja primitiva, que era dos pais apostólicos, ela continuou. Então tinha os apóstolos, depois que os apóstolos morreram, vieram os pais apostólicos, né? Que eram aqueles que conviveram com alguns apóstolos e foram tocando a igreja para frente, né? Então ele continuou a sua existência durante os 3 primeiros séculos, ou seja, 300 anos ali, foi onde a igreja cresceu muito. Quando você era um cristão nessa igreja primitiva, a tendência era o martírio, tá? Então, nesse período, ser cristão não era uma coisa meio da moda, como é hoje, né? Não era modinha, não. Então, a conversão era verdadeira e quem entrava lá sabia que ia ser uma hora, era inimigo de Roma e que podia ir para o Coliseu, lá para os leões, ou ser martirizado de várias outras maneiras, né? Então esses 3 primeiros séculos, a igreja foi perseguida e foi crescendo, mas foi perseguida.
até a conversão do imperador Constantino. Então, ali em 308, né? Eu coloquei conversão entre aspas, porque a gente sabe que não foi uma conversão de fato, né? Foi uma... A Roma estava muito... O Império Romano estava muito fragmentado e ele, malandramente, como diz a música, né? O que ele fez? Eu vou juntar o povo todo sobre uma mesma direção. E aí ele começou aí ele disse que ele teve um sonho, ele precisava ganhar uma batalha importante e ele teve um sonho, ele ouviu uma voz e disse assim, sobre esse signo vencerás. E qual era o signo? A cruz, né? Então ele associou a cruz com os evangélicos, com os cristãos, e ele falou, eu tenho que, se eu vencer, eu vou apoiar o cristianismo, né? Eu vou dar uma força para o cristianismo, não vou perseguir os cristãos. Mas isso é a versão, né? Só que ele aproveitou para fazer juntar todos os cristãos que já eram bem, era bastante que tinha, né? Bastante gente. Isso serviu para acalmar um pouco. Só que ele fez uma outra coisa, né? Quando ele abraçou o cristianismo, ele também permitiu os outros cultos pagãos. Ele não tirou os cultos pagãos. Inclusive, Constantino, ele era adorador do deus Sol, de Júpiter, de Zeus. Ele mesmo se achava o próprio Deus na Terra, né? E ali foi até o concílio de Nicéia, né? Por isso que a gente chama de período pré-Nicéia, e a partir de Constantino a gente chama de pós-Nicéia, ou seja, houve uma controvérsia, a gente até estudou aqui numa das heresias que a gente estudou, houve uma controvérsia se Jesus era Deus, e aí ele convocou um concílio em Nicéia para resolver essa controvérsia. Bom, então aí começa a Igreja Católica como a gente conhece um pouquinho hoje, porque foi uma mistura de Estado dentro da Igreja, né? Então o governo de Roma começou a mandar dentro da Igreja, porque ele convocava concílios, ele nomeava padres, o imperador tinha uma força muito grande na Igreja, né? Começou a dar várias benesses também, ajudando a igreja, construindo templo, aquele negócio todo. E aí, o que aconteceu? O povo que estava lá fora, que não era cristão, acabava se convertendo. Por quê? Quem é que não quer ter o apoio do imperador, né? Quem é que não queria ficar na turma do imperador? Então, até os pagãos começaram a se converter no sentido de se achegar, mas, de fato, não eram convertidos, né? Era só para ser aceito na roda ali do imperador, né? E aí aconteceu, muitas heresias foram entrando dentro da igreja, muita coisa dos gnósticos, muitas controvérsias, muitas heresias, né? Começou a entrar na igreja e foi na igreja, né? E por causa desse poder temporal que a igreja adquiriu, ela começou a abrir mão de algumas prerrogativas do evangelho. Então, com a igreja absorvida pelo Estado, as heresias se multiplicaram através do sincretismo religioso entre a doutrina da igreja, o que a igreja acreditava, e o culto ao imperador e ao seu panteão de vários deuses que existia, né? É mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, né? Quando a igreja católica veio para o Brasil, ela tentou catequizar os escravos, só que eles tinham os deuses africanos, e eles não abriram mão. Então, eles tinham que mudar o nome deles, eles tinham um nome africano, aí, não, esse nome africano não é um nome cristão, então você vai se chamar Maria, você vai se chamar José, João, Bartolomeu. E aí o escravo não tinha outra saída, ele era escravo. Ele se comportava como um converso, né, convertido, só que ele tinha a religião dele, lá africana. E aí ele começou a ver, bom, tem o santo tal, então eu vou adorar o santo tal, mas na realidade eu estou adorando o Oxum.
eu estou adorando Iemanjá, eu estou adorando Oxalufã, eu estou adorando as minhas divindades. E dizendo que é Santa Bárbara, que é, sabe, que é São Pedro. Cada um, eles adoravam, faziam o sincretismo religioso. Naquela época, a mesma coisa. Eles começaram a fazer o sincretismo religioso e trazer para dentro da igreja, né? Colocar as festas da igreja coincidindo nas mesmas datas que as festas pagãs. O imperador agradava gregos e troianos, né? E então isso foi minando o poder da igreja. A igreja que antigamente era perseguida e crescia, né? Agora ela foi minada por dentro e ela não cresce, ela incha, né? Ela vai inchando porque já não é mais, já não exige uma conversão verdadeira. Você entra e vamos ver como é que fica, né? Vamos para o próximo slide aí, André, por favor? Isso aí. Os cismas. O que é cisma? É quebra, tá? Então, como a igreja foi aceitando doutrinas estranhas, práticas esquisitas para dentro da igreja, foi também quem estava lá e queria alguma coisa séria ou sincera, eles começaram a quebrar com a igreja e formar o seu ramo. A primeira delas foi em 1054, né? Com a igreja ortodoxa, que agora é do Oriente, né? A igreja russa, ucraniana, turca. Eles têm outro patriarca, que não é o Papa. Eles não aceitam o Papa, eles têm o seu próprio patriarca. Por que eles se separaram da igreja? Porque eles discordavam de alguns pontos. Aí eu citei alguns. Eles discordavam do primado papal, né? Eles não aceitavam que o Papa fosse o único que mandasse em todas as igrejas. Ele não aceitava que o Papa fosse o único líder máximo e que ninguém podia desobedecê-lo. Tinha que obedecer às ordens. Não é bem assim. Isso não acontecia na igreja primitiva. Havia até nos 12 apóstolos, né? Então eles tinham a mesma influência. E cada igreja, né, na época da igreja primitiva, ela tinha o seu presbítero, né? O seu apóstolo, seu líder, que era autônomo. Ela não tinha que obedecer a Pedro. Ela não tinha que obedecer a Tiago. Não era assim que funcionava. Não tinha um líder, um cabeça que mandava em tudo e não podia ser questionado. Então eles quebraram por causa disso. Porque eles não aceitaram que o Papa era o bambambam, né? O cabeça de todo mundo. Eles também não acreditavam na infalibilidade papal. Depois a gente vai falar também sobre isso um pouquinho. Da doutrina do Filioque, que é a Igreja Católica acreditava, é uma controvérsia, né? Se Jesus Cristo se o Espírito Santo veio de Deus, ou se ele veio de Deus e de Jesus Cristo, foi enviado por Jesus Cristo. Então, essa controvérsia eles também quebraram por aí. Uns acreditavam que sim, outros não. Eles tinham também algumas dúvidas sobre o rito, como eles acreditavam na salvação, no arrependimento. Eles não acreditavam na Imaculada Conceição de Maria. Eu vou falar depois de um tópico só disso, tá? Então, essas controvérsias quanto à doutrina, eles acabaram quebrando. Falaram, bom, então a gente vai separar porque a gente acredita de um jeito, você acredita do outro, então cada um para o seu canto. E depois também Lutero, né? Que Lutero fazia parte da Igreja Católica e ele colocou as 95 teses contra os abusos da venda de indulgências, porque a igreja começou a vender a indulgência era você dá dinheiro para a igreja e você tem o seu lugar, compra seu lugarzinho no céu, né? E Lutero falou, não, a salvação é pela graça, você não compra a salvação. Ninguém pode comprar um lugarzinho no céu. E aí ele, no final, arranjou um problemão com o Papa e com a igreja, né, da época, e ele nem queria sair da igreja, na realidade. Quando Lutero fez isso, ele achou que ele ia só despertar para uma heresia, para uma coisa absurda.
e no final ele comprou briga com todo mundo, foi excomungado e aí gerou o protestantismo. E aqui estamos nós, né, que somos protestantes. Somos dessa linha. Esse foi o segundo cisma. E já tinha sido começado assim, em menor escala com o Pedro Valdo, né, com o Wycliffe, John Hus e vários outros, né, que também se opunham à Igreja Católica, a maneira como ela ensinava, os ensinos da Igreja Católica começou a incomodar, porque não tinha nada a ver com as Escrituras. Eles começaram a criar doutrinas e dogmas que não estavam nas Escrituras. E aí o Pedro Valdo mesmo, que era um comerciante, ele pagou para que as escrituras fosse transmitidas na linguagem do povo, e como ele era leigo, ele foi muito perseguido, porque o leigo não tinha voz. Quem podia falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, era só os padres, só a cúpula da igreja, né? O leigo comum, ele tinha que ouvir e dizer amém no final. A liturgia era essa. Lá na igreja, fazia a homilia e você dizia amém. Então, não podia questionar. Você se questionasse, era excomungado e coisa pior. Então, aí desses dois cismas da igreja, então você vai vendo que aquela igreja inicial, ela começou a quebrar, a dividir, a continuar de uma forma que não era bem a forma pensada pela Igreja Católica, né? Aí, o próximo slide, por favor, André. Aí, continuando, falar um pouquinho sobre aí voltando lá para o Papa, né? A Igreja Católica ensina que o Papa ele é sucessor de Pedro, o apóstolo Pedro, né? Por isso que ele tem o primado papal, por isso que ele tem poder, por isso que ele é o sumo pontífice, né? Por isso que ele é a ponte, né? O pontífice é ponte. Ele é que faz a ponte entre o homem e Deus. Olha só, tomou o lugar de Jesus, né? E aí, eles citam, né? Para isso, eles citam Mateus 16 e 18, quando Jesus fala com Pedro, né? Vamos ler ali em Mateus 16. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele diz que essa passagem comprova que Pedro é o Papa, o primeiro Papa, e que os outros papas vieram daí. Só que a Bíblia não diz isso, né? Até na controvérsia lá que Paulo e Barnabé teve com os gentios e os judeus, quando ele volta para Jerusalém, ele vai procurar os apóstolos, e os apóstolos se reúnem no concílio, e está Pedro, e Tiago também fala sobre. Então, Pedro não tinha o primado, porque, inclusive, os apóstolos seguiam a mesma forma do Sinédrio, né? Que o Sinédrio também era um grupo de pessoas que julgavam e fazia rodízio. Então, nesse ano, quem julgava era Pedro, um exemplo. Aí, o ano que vem, era Tiago. O outro ano, era outro apóstolo. Então, eles faziam tipo um rodízio de quem liderava. Eles seguiam o mesmo esquema do Sinédrio, né? Então, não tem como dizer que ele era o único que falava e todo mundo obedecia. Porque havia esse rodízio e nesse concílio aí, né, que o apóstolo Paulo participou, né? Ele teve o parecer de Pedro, mas também teve o parecer de Tiago, né? Agora, se a gente ler o Mateus 18, também é interessante. Vamos ler Mateus 18, que a gente fica também... É bem interessante o que diz Mateus 18, 18.
Fala assim, citando esse mesmo versículo aí, que ele diz que, porque a Igreja Católica diz que Deus deu a chave do céu para Pedro, ele pode fechar e abrir, acontecer, fazer acontecer. Então ele fala assim, mas deu para Pedro. Pedro só deu única e exclusivamente para Pedro. Aos 18 diz o seguinte, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus, né? Aí ele fala assim, só que o pronome aí, eu até coloquei entre parênteses, qual é o pronome que ele está usando aí? Se é ligardes, né? Se é desligardes, é vós. Vós é o pronome para vocês. Então, Jesus estava falando para os 12. Ele não estava falando exclusivamente para Pedro. Só Pedro teria a autorização de Cristo para fazer a obra de Deus. Não. Ele está falando para todos os apóstolos. Eu estou dando autoridade para todos vocês. Não tem um melhor, o maior, não. Era tudo igual. Então, aí já quebra essa história de primado papal e também de sucessor de Pedro, porque eles dizem que Pedro foi o primeiro papa em Roma. E Pedro, ele foi apóstolo em Jerusalém. Né? Ele foi martirizado em Roma. Toda vez que eu vejo a Igreja Católica Romana, me vem aquele versículo que Jesus disse, né? Vocês são sepulcro caiado, né? Porque vocês matam os apóstolos e depois edificam o túmulo dos apóstolos. Você mata os profetas e vocês ficam lá lustrando o túmulo de quem vocês mataram ou mandaram matar. Então, em Roma, havia o Coliseu, que era onde matava a maior quantidade de cristãos, foi morta no Coliseu. E aonde a Igreja Católica foi se estabelecer? Em Roma. Né? Ali ela tem está sentada em Roma, justamente no túmulo, ilustrando o túmulo dos mártires. Né? Isso é uma coisa muito terrível. Então, Pedro não foi papa em Roma, ele foi martirizado, morto em Roma. O ministério dele foi em Jerusalém. Outra coisa também que eles dizem é que o Papa é infalível, ou seja, quando ele está na cadeira, né, na cadeira de Pedro, que eles chamam, né, ele é infalível, ele não erra nunca. Então, tudo que ele disser ali, ele serve como a palavra de Deus. Né? Pode ser acatada, porque... Então, esse dogma aconteceu lá, é recente, né? Em 1870, pelo Papa Pio IX, né? Só que é engraçado que quando Deus estava falando sobre o ritual, né? Para adoração, lá em Números 15, ele fala uma coisa também bem interessante. Vamos dar uma lidinha lá em Números 15. Ele estava falando para os sacerdotes, né? Ele estava falando para quem oficiava ali o holocausto, né? Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, então Deus já está falando, olha, vocês vão errar. Tá? Eu estou criando esses sacrifícios que eu estou criando, essa liturgia que eu estou criando para vocês, é justamente porque vocês erram. Porque vocês são passivos de erro. E todo esse ritual é para perdoar o pecado de vocês. Então, se eu digo que o Papa não falha, eu faço Deus mentiroso. Como é que o Papa não falha se ele é homem? Né? Fica difícil. Como é que você vai dizer que então ele é um ser que Jesus não precisou morrer por ele, porque ele é infalível, ele não erra nunca. Então já aí você já vê que não tem nada, não bate, né? Não bate com as escrituras. Tem que os dogmas, eles têm as doutrinas, elas têm
concordar com as escrituras, né? Ela tem que falar o que as escrituras dizem. Ela não pode ser uma coisa diferente das escrituras, né? E o celibato, né? Ele diz que é uma doutrina da Igreja Católica que os padres não podem casar, né? Também lá foi através de um concílio lá no ano 1123, também bastante tempo, né? E proíbe o casamento. Por que proíbe o casamento? Porque a igreja ela ficou muito rica. E se os padres casam, têm filhos, ele passa a custar mais para a igreja. Fica mais custoso. Então foi uma ideia caseira de deixar que o dinheiro ficasse na igreja, não saísse da igreja. Olha a ideia, né? Então, é mais fácil que eles fossem solteiros, tá? Agora, se o Papa os católicos dizem que o Papa é sucessor de Pedro, eles só esqueceram de ler que Pedro era casado, né? O apóstolo Pedro foi casado. A gente vê isso lá em Mateus 8,14, quando Jesus vai visitar a sogra de Pedro, que estava doente, né? Então, isso aí já é uma coisa totalmente esquisita, né? Eles dizem que a sucessão papal vem de Pedro, apóstolo Pedro, e quando vão lá, Pedro é casado, mas eles proíbem casamento. Por quê? Qual é a finalidade disso, né? Lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala que esses dias chegariam, né? Que chegariam os dias de as pessoas proibirem o casamento. Vamos dar uma lidinha lá em 1 Timóteo 4. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, tá? Então aí tá. O apóstolo Paulo diz que é doutrina de demônio, ensinamento totalmente torto,